No Evangelho comentado de hoje, nós vamos buscar em o Evangelho segundo o Espiritismo e seu capítulo 10º, Bem-aventurados que são misericordiosos, e com o subtítulo Reconciliação com os adversários. Juntamente hoje com Daniel, nós vamos procurar trazer esse tema em palavras simples para o nosso melhor entendimento, porque quando nós melhor entendermos, nós colocamos em evidência ou vivência do nosso dia a dia e assim a vida nos fica mais leve. Juntamente com Daniel, vamos procurar trazer então em palavras simples. Daniel, o que devemos entender na expressão de Jesus, reconciliai-vos enquanto todos estáis a caminho? Que caminho é esse, Daniel? Pois é, a advertência de Jesus, ela é muito oportuna, como sempre os seus ensinos o são. Quando ele diz que é necessário a reconciliação com os nossos adversários enquanto estamos a caminho, ou seja, enquanto estamos juntos, né? Para que esse processo ele não se constitua mais tarde nas chamadas obsessões. Porque quando nós estamos a caminho, quando nós estamos junto com aquele que por qualquer razão desenvolvemos uma desafetividade, né? Que é ainda a nossa imensa capacidade de desamor em relação aos nossos semelhantes, a reconciliação ela fica mais fácil. Porque em separando-se as criaturas, a desafetividade ela continua, mesmo no mundo espiritual. Então, Jesus propõe a reconciliação com os adversários enquanto estamos a caminho, é para que esse processo não se alongue no tempo. Porque muitas vezes notamos na ótima literatura espírita, ou por aqueles que atuam na área mediúnica, por exemplo, que espíritos guardam rancor e ódios ao longo de séculos por outros semelhantes. Ou às vezes por um povo, por um segmento religioso, né? Então, a criatura, imaginemos, carregada de ódio, que arraste isto por 50, 100, 200 anos, imagina o que ela faz na sua intimidade. Porque o ódio é uma usina altamente deletéria. Quem odeia gasta as suas melhores energias para manter esse ódio ativo. Então Jesus diz assim, se acertem o mais rápido possível, para que esse processo não se alongue. A grande causa de enfermidades físicas que decorrem exatamente da alma, porque a matéria enferma muito pouco a rigor, nós trazemos a matriz enfermiça no espírito, está exatamente no campo do ódio. No campo das vinganças, no campo das diferenças entre as criaturas. Vincula um ser ao outro, né, Daniel? Porque assim, pela lei divina, uma vez estabelecidas as conexões espirituais, elas não vão se romper nunca mais, essas conexões. Porque nós tendemos a formar a chamada família universal, né? A gente não se dá conta disso. Só que quando o laço é bom, é saudável, é bacana, a gente se sente bem. E esse laço não se rompe. Quando o laço que se forma é de ódios, é de rancores, é de vingança, ele também não se rompe. Só que as criaturas ficam vibrando. E quando Jesus diz assim, enquanto estáis a caminho, é para resolver já. Porque às vezes a criatura vai reencarnar em outro lugar, ou volta para o mundo espiritual, entende? E o processo fica acontecendo ainda. Porque é a sintonia vibratória, né? É isso aí. Onde a criatura está, ela irradia para aquele ser todas as suas emanações.
Se é no campo do bem, ótimo. Chega para nós aquele estado, nos faz bem, a gente se sente, puxa, exatamente. Agora, quando vem uma irradiação de um inimigo nosso, a gente sente igualmente, porque o mecanismo não muda. O mecanismo das trocas psíquicas não muda. O que muda é a qualidade da vibração. Então Jesus diz assim, enquanto estás a caminho, porque a coisa pode ficar muito pior. Então evite isso. Né? Evite esse processo, encurte esse processo para que ele não desdobre em enfermidades ou às vezes em crimes. De milhares de anos, talvez. Que se arrasta às vezes por séculos afora. Agora você falou algo aí que acho que deixou a todos nós um tanto preocupados, porque você falou que o ódio ele traz e fica vinculado à vingança. Normalmente. E, Daniel, por que Deus permite essas vinganças? Veja, a lei divina, ela estabelece padrão de comportamento, né? Que é exatamente o padrão ético e moral. A criatura é livre para fazer o que ela quer. Só que, a partir do instante que nós praticamos qualquer ato, a lei divina vai retribuir no mesmo sentido. Então, quando nós praticamos o bem, recebemos o bem por pagamento, né? Em retribuição. Né? Se nós praticamos o mal, é natural que o mal também vai nos atingir. Não é Deus que castiga, mas Ele permite que o próprio mal reverbere em nós, portanto, Ele permite que a própria reação do mal que praticamos venha ao nosso encontro a fim de fazer com que nós experimentemos daquilo que nós fizemos. Né? Então a lei divina, nesse aspecto, ela é absolutamente perfeita, porque ela não estabelece julgamentos, ela dá à criatura a oportunidade de experimentar o seu próprio processo educativo, seu próprio processo pedagógico. Agora, Daniel, não é uma questão, porque muitas vezes a gente diz assim, não, eu estou a fim de me reconciliar com o meu inimigo, mas ele não quer. Sim. Né? O que acontece, então, a despeito dessa vontade nossa de querer nos reconciliarmos e o nosso, entre aspas, inimigo, adversário, o desafeto, não esteja com essa vontade? Na questão 887 do Livro dos Espíritos, o codificador Allan Kardec, ele trabalha esse assunto exatamente tomando da proposta de Jesus do amar os inimigos. E ele pergunta, como nós também perguntaríamos, não seria contrário à lei divina, né, a necessidade de nós amarmos o nosso inimigo porque ele é nosso inimigo, né? E os Espíritos respondem assim, entende? Que não é o amor terno e apaixonado que Jesus propõe, mas sim fazer ao outro, né, contrariamente àquilo que ele nos faça, e pelos inimigos orar por eles. Porque se nós fizermos o mesmo que eles nos fazem, nós nos igualamos a eles, ou às vezes nos colocamos abaixo deles, né? Então é assim, quando o nosso desejo já maturou a vontade da reconciliação, mesmo que nós vamos ao encontro do nosso inimigo, né, e digamos assim, vamos estabelecer, né, ele não deseja, vamos orar por ele, vamos fazer para o outro, né, aquilo que a gente não quer que os outros façam para nós, porque o doente já não somos mais nós, os portadores da enfermidade. É ele. Então é ele que precisa da nossa oração, da nossa vibração. Se ele não quiser se resolver, é ele consigo mesmo né? E com a lei divina. E tratá-lo com respeito sempre, né? Sim. Aquele respeito digno de um cristão, né? Porque sabemos que Jesus sempre tratava a todos
sempre com muito amor e sempre construindo as almas que os rodeavam, né? Convidamos a todos para que estejam conosco no próximo programa, porque nós vamos dar continuidade a esse capítulo, que é Bem-aventurados que são misericordiosos, do Evangelho segundo o Espiritismo, que temos certeza que caberá e fará com que os nossos corações vibrem num diapasão bem mais alto. Muita paz a todos e o Espiritismo, em palavras simples, volta já já. Olá, bem-vindo ao quadro Espírito Jovem. Nós abordamos nesse quadro todos os aspectos relacionados à educação, não somente a educação voltada ao trabalho profissional dos educadores nas suas atividades, mas aos educadores espíritas, que em geral somos todos nós que trabalhamos ou frequentamos as casas espíritas. Mais do que isso, a ideia é trabalharmos o conceito e os assuntos ligados à educação, também atendendo nossas demandas próprias, nossas demandas pessoais. E assim, em cada conjunto de blocos, vamos caminhando a respeito da doutrina espírita e a visão de luz que essa doutrina nos oferece sobre esses aspectos da vida que nós vamos propondo pontualmente e vamos discutindo e lançando pequenas reflexões. Abordamos durante alguns blocos anteriores todo o aspecto da reencarnação. Por quê? Para o educador, o ponto de vista da reencarnação é fundamental para que nós possamos ter um olhar sobre a vida muito mais sistêmico, muito mais completo. A criança e as suas dificuldades de hoje, sem dúvida, já é um espírito com enormes experiências trazidas num conjunto imenso de vidas pregressas. A nossa capacidade de observação das tendências, das simpatias, dos sintomas, os sinais de cada um, nos dão mostras para o educador atento dos talentos que aquele espíritozinho, daquela menina, daquela moça, aquele rapaz, seja criança, seja jovem e até mesmo os adultos que ainda não se conhecem profundamente, para que despertem neles os talentos que eles já têm, experiências trazidas de vidas anteriores. E isso no processo educativo é muito interessante e muito importante. Não ficar preso nisso, também despertar novos talentos, vontade de ter novos aprendizados, já que a visão da reencarnação nos dá um olhar de plenitude, um olhar para a infinitude. Nós tivemos um começo, fomos criados simples e ignorantes. Isso está lá em O Livro dos Espíritos. Temos o livre-arbítrio e a responsabilidade dos nossos atos. Está lá na questão 152. E estamos todos sujeitos à lei do progresso, lá no capítulo 8, também do Livro dos Espíritos. A lei do progresso nos ensina que tudo em a natureza evolui. Por isso que compreender a reencarnação para nós educadores, aplicando também às nossas próprias vidas, é fundamental. Sabemos que hoje somos melhores do que ontem, que o planeta hoje, a sociedade hoje é melhor do que foi ontem. Mas como se dá esse processo? Há uma questão central que diferencia o atual estado da ciência para o conhecimento espírita. Para a ciência, nós estamos estudando, nos aprofundando no assunto, a matéria. A matéria e suas composições químicas, os elementos químicos que se formaram lá no início, seja por uma explosão, seja por outras teses que a ciência vem aventando, ou a partir do Big Bang, essas matérias sofrendo inúmeras mutações, transformações, aglutinações, condensações, enfim, sujeitos a uma variável enorme ou variáveis enormes da física, as leis naturais. A matéria é o ponto central de discussão da ciência. A matéria das grandes proporções, os universos, as galáxias, e a matéria das pequenas proporções, o átomo, o infinitesimal, o que há por trás dos nossos olhos, que os olhos e mesmo a ciência moderna não é capaz de ver. Mas a doutrina espírita nos dá um outro ponto fundamental para que nós possamos entender. Diz lá na questão 27 de O Livro dos Espíritos, e Kardec pergunta, e peço licença aqui para a leitura rápida e breve. Há então dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito. Essa é a novidade, o elemento espiritual. Resposta, sim. E, acima de tudo, Deus, o Criador. Os Espíritos confirmam, então, que além dos elementos materiais,
que nós conhecemos uma parte deles aqui no planeta Terra, nós temos o elemento espiritual, que somos nós na nossa profundidade. Somos criados por Deus a partir de um momento e dali em diante somos sujeitos à lei da evolução, à lei do progresso. Fazemos uso da reencarnação, das inúmeras vidas, do contato com o outro, da convivência com as pessoas, com os familiares, com as coisas, com a vida material, exatamente porque essa é a nossa função, co-criadores divinos, como dizem os Espíritos na obra O Livro dos Espíritos. A matéria existe para que nós possamos fazer alterações nessa matéria no processo de convivência. Antes tínhamos casebres de madeira, agora temos tecnologia e conhecimento para fazer casebres ou casas de alvenaria e assim a evolução sucessiva. Diante desses elementos materiais, a capacidade espiritual de coordenar esses elementos para a sua evolução e não o inverso. E não a matéria dominando o espírito, mas sim o espírito gerenciando o poder da matéria. Olá, amigos, nosso fraternal abraço, nossa rogativa a Deus por todos nós. Esse é o nosso quadro, O Consolador, e nós falávamos no bloco passado, no programa passado, algumas citações do Mestre. E deixamos mais de propósito para conversarmos sobre uma citação. O homem deve viver no mundo sem ser do mundo. E nós começamos a refletir sobre essa proposta. Mas antes de nós adentrarmos propriamente dito nessa citação, nós gostaríamos de construir brevemente um entendimento. Por acaso você nos assiste pela primeira vez, né? Então nós temos uma proposta simples para falar de nós, espíritos imortais. A doutrina espírita nos explica que nós somos seres criados simples e ignorantes, que temos uma trajetória milenar, que temos sucessivas vidas através da reencarnação e que temos uma proposta, nós nos aperfeiçoarmos para ganharmos o reino do céu, para chegarmos a atingir, sermos um espírito puro, ou seja, do átomo ao arcanjo. Dentro desse contexto, nós precisamos compreender o nosso papel que estamos assumindo na vida, a nossa proposta. Sim, porque nós temos que ter um entendimento. Se nós temos várias vidas, se tivemos várias oportunidades de crescimento, hoje eu estou Marli, hoje eu estou mãe de meus filhos, hoje eu estou com uma profissão X, hoje eu tenho uma formação assim, mas é um estágio pela necessidade do espírito de crescimento. E o mundo nos apresenta diversas propostas. Emmanuel, que é um espírito que acompanhava o nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, constrói para nós algumas reflexões dentro desse contexto. Que o homem normalmente se perde pela proposta do mundo, ou seja, o mundo te convida a ser, na verdade te cobra a ser. Você precisa saber lidar no computador, você precisa lidar na internet, você precisa falar idiomas, você precisa conhecer tais ou quais coisas, você precisa ser bonito, você precisa ser magro, você precisa de um monte de convite que o mundo te faz e que muitas vezes desvia a essência do ser da sua realidade e traz algumas dificuldades na própria aceitação. Quando ele assume o papel, por exemplo, o espírito retornando da infância, aonde o esquecimento do passado, né, que nós temos nesta vida, nos proporciona o aprendizado que os pais nos oferecem, como na palavra, nos exemplos, no arrastamento, no contexto familiar. Assumimos um papel dentro da juventude, do amadurecimento, e de repente nós também assumimos um papel em que nos olhamos
estamos na terceira idade, envelhecemos, temos os nossos traços, né, marcados no corpo, os traços do corpo, da vivência do corpo físico. E muitas vezes nós nos perguntamos, mas a minha mente não parece que passou tanto tempo. Sim, nós somos um espírito imortal. A trajetória é marcada no corpo, nós estamos numa etapa de aprendizado. E tudo isso é a aceitação da criatura. Muitas vezes a pessoa tem medo desta dificuldade, ela procura de todas as formas se desviar desta proposta e buscar os recursos do mundo. Mas às vezes ela interpreta um papel que na sua essência, o seu ser em si, torna-se um pouco obscuro, ou então ela deixa de se conhecer. E aí existe o vazio existencial. Porque às vezes ela assume um papel dentro da sociedade e da família, mas dentro dela grita um ser que quer outras coisas diferentes, que não quer lutar tanto, nem correr tanto por este mundo tão transitório. Então Emmanuel fala para nós dessa transitoriedade, que o que quer dizer? A etapa em que estamos vivendo este período, agora, aqui e agora, dentro desta proposta no mundo, dentro dessas circunstâncias, com aquela família, né, naquele emprego, tivemos tais formações, viemos com algumas aptidões, que são os nossos talentos, às vezes nossos desejos são diferentes, porque o mundo nos proporciona um convite diferenciado. Às vezes a nossa aptidão são manusear coisas simples, termos tarefas simples, mas nós almejamos, porque o mundo nos cobra, que nós temos que ter um posto mais alto, sermos engenheiros, médicos, né? Termos uma finalidade, um papel, um diploma que parece mais bacana, digamos assim, para o mundo. Então, a grande proposta do ser real e da transitoriedade. E aí é a proposta do homem do mundo, viver no mundo sem ser do mundo. Porque nós não podemos nos perder dentro desta proposta da nossa essência espiritual. Muitas vezes nós adoramos ser, por exemplo, nós, mulheres, né, pessoas do lar, por que não? Adoramos ter nossos filhos, mas o mundo parece que nos cobra mais dentro desse papel. E aí nós entramos num grande conflito. E muitas vezes nós nos deixamos levar por essa leva. E aí Jesus vem e diz para nós, muitos caminham pela porta larga, né? Poucos adentrarão pela porta estreita. Porque nós vamos sendo conduzidos por essa proposta de progresso material, no sentido matéria. Não é que não possamos crescer dentro da matéria, não, é uma grande proposta, desde que não seja em detrimento da vida espiritual. Porque todos nós passaremos pelo mesmo fato, pela mesma fatalidade, que é a morte, e estaremos de retorno à nossa pátria verdadeira. E tudo que é transitório, tudo que está aqui, tudo que era o nosso propósito de felicidade e de conquista na matéria, ficará. Nada nós levamos, absolutamente nada, a não ser o que cultivamos de amor, de virtude, as nossas faltas, os nossos vícios, a fim de que a nossa proposta continue na depuração do espírito. Pensemos nisso. Muita paz, amigos. Prezado amigo telespectador, estamos de volta com o nosso quadro no Entorno da Mediunidade. Hoje eu trago o texto 22, parte do texto vou comentar, Muito Desejo, do livro Seara dos Médiuns, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Emmanuel inicia dizendo que médium é intermediário, que define a posição daquele que se põe
de permeio, assim que ele coloca lá, permeia, né? Cita que muitos são os encarnados que aspiram contatar as esferas espirituais superiores e costumam dizer que sentem muito desejo de ser médios. Você já pensou nisso? Você já teve essa ideia de contatar as esferas superiores, de querer ser médico, de querer intermediar? Emmanuel enfatiza que há muitos que se propõem a instruir, a escrever, a falar, a materializar, a aliviar e consolar em nome dos mensageiros da luz, no entanto, não passam da região do muito desejo. Daí ele faz uma ilustração, uma comparação. Ele faz a comparação com o lavrador, que tem muito desejo de semear, que passa a vida discutindo teorias de agricultura ou comentando sobre pragas diversas e esperam indefinidamente o instante de semear, como se a terra devesse se deslocar até eles e colher as sementes de suas mãos. Interessante essa questão. Emmanuel dá destaque a que muito se aspira, se faz planos, mas nada ou pouco se realiza nessa mensagem, né? Chama-se muito desejo. Também ele faz comparação ao aluno, que chega à escola com muito desejo de aprender e que não manuseia sequer um livro, né, qual seu professor pudesse pregar-lhe a lição, né, na cabeça, como se dependura um cartaz de um poste. Comenta assim esse indivíduo. Eu vou ler um pequeno trecho do original para a gente comentar mais sobre esse assunto. Se aspiras a colaborar na obra dos espíritos benevolentes e sábios, colocando-se entre eles e irmãos encarnados, é possível não possas de imediato partilhar a sinfonia dos grandes feitos humanos, mas pode brilhar na tarefa mais alta de todas, a expressar-se no conceito do bem puro, consolando e construindo, amparando e esclarecendo, educando e amando. Continua Emmanuel. Para isso, porém, não basta o muito desejo. 3 pontinhos. É preciso reverenciar o serviço, buscar o serviço, disputar o serviço e abraçar o serviço com espírito de renúncia em favor do próximo. Muitos dizem que farão isso amanhã. Realmente, diz Emmanuel, amanhã é o tempo glorioso de nome por vir, destinado a marcar o coroamento e a vitória, a colheita e a alegria. Entretanto, segundo velho rifão, em muitos casos, amanhã é o caminho que vai dar no deserto chamado nunca. Né? Veja que fantástica essa colocação. É um pequeno texto dessa mensagem do Emmanuel. Destaco essa mensagem porque o seu conteúdo nos permite refletir sobre as nossas aspirações e desejos no campo da espiritualização e aquilo que de fato estamos realizando. Emmanuel dá o destaque à aspiração de que muitos querem ser intermediários de espíritos superiores. A gente já ouviu muito isso, né? O indivíduo quer chegar e já ser intermediário de espírito de luz, né? Das altas entidades do mundo maior. Ele chega com esse desejo. Mas não basta querer, é preciso, pelo menos, cumprir o mínimo de 2 condições que eu coloco aqui. Ó. Primeiro, ter a faculdade mediúnica acentuada, senão você não vai ser intermediário. Segundo, estar em condições para o serviço, ou seja, estar espiritualmente capaz de sintonizar com esferas superiores, o que implica em elevação moral. Veja o seguinte, meus irmãos, telespectadores, as comunicações se dão por um processo de sintonia. Para você sintonizar a alta esfera da espiritualidade, você tem que ter uma elevação espiritual. Senão você pode querer, mas não alcança. É como aquele radinho, né, que só de ondas médias, né, e que quer alcançar as ondas curtas e não consegue porque não tem a faixa de onda adequada. Você não vai alcançá-la. E supondo que tenham atendidas as condições mínimas, é preciso pôr mão na massa. Assim como aquele labrador, né, que para colher os frutos, há que preparar a terra, executar a semeadura numa jornada de muitos calos, intempéries e dificuldades.
Fazendo uma comparação básica, não basta o estudante de aeronáutica, né, querer ser astronauta. É preciso muito preparo teórico, condições psicológicas adequadas e muita prática simulada. Ele não chega assim, não, eu quero ser astronauta, já vou entrando, né, na nave, né? Ele pode não ter o requisito, ele pode não ter a capacidade, a condição psicológica adequada em função da dificuldade disso. Se o amigo telespectador deseja atuar como intermediário do mundo espiritual, pense que o requisito básico é preparo continuado e as condições trazidas do berço para o serviço da mediunidade. Tem que ter a característica da mediunidade intensa, senão você pode querer, mas não vai conseguir. Mas há muitas outras tarefas para que você não fique frustrado, que não fique chateado, né, de não ser um intermediário do mundo espiritual, como gostaria, como um Ivano Pereira, como um Divaldo, como um Chico Xavier e tantos outros, né? Há muita atividade em outras tarefas na área da mediunidade, que não implicam intermediação. Por exemplo, o papel do dialogador, né? Aqueles que fazem, que antigamente chamavam-se de doutrinador, mas é um termo muito pesado, né? Hoje nós chamamos de conversador, dialogador, aquele que faz a conversa com a entidade que está ali se manifestando através de um médium. Ele necessariamente ele não é médium intensivo, é até bom, por recomendação, que não seja, que no momento que ele não esteja bem, eventualmente, assim, possa ser facilmente influenciado, né? Então, mas ele recebe a intuição, que todos nós temos a mediunidade nata, pelo menos intuitiva. Mas é uma tarefa interessante. Também, o médium chamado sustentação é aquele indivíduo que está no trabalho, né, que dá apoio, né, que está seguro, que está elevado, que está em concentração, que está ligado a Jesus, a Deus, a entidades superiores, e sustenta vibratoriamente com a sua mente, com a sua força de pensamento, o grupamento, porque às vezes tem vários médios em condições difíceis, se todo mundo está intensivamente mediunizado, fica difícil o controle. Então é uma tarefa digníssima. A tarefa de passes, né? É muito importante a tarefa de passes, porque é um socorro fantástico, fraterno, de energias, de transposição de energias, é outra atividade que o indivíduo pode fazer sem ter a atividade, a mediunidade intensiva. O aconselhamento, o atendimento fraterno, tantas atividades que a gente acaba fazendo, recebendo intuição quando está de boa vontade, e faz um papel de médium, não dessa forma intensiva. Mas lembro a você, se você quer ser médium de entidade, se você já é médium, né, não tem ainda muita certeza de como faz essas coisas, né, quer ser de espírito superior, você tem que estar numa condição de elevação. Isso implica de um conjunto de compromissos que você tem com a tarefa. Aproveite essa oportunidade para a reflexão, né, porque se você tiver interesse nessa área, né, há muitos centros espíritas, por esse Brasil afora e fora do Brasil, né, adequados a lhe ajudarem no assunto, aqueles centros ligados à doutrina espírita, aquela que foi codificada por Allan Kardec, né? Então vamos recordar o ensino de Manuel, que se o lavrador, ficar esperando que a terra venha e lhe colha das mãos e sementes, irá esperar indefinitivamente. Você precisa fazer a sua parte. Eu quero que você pense sobre isso. Ora, ficamos por aqui e eu recomendo que fique sempre ligado no programa, não deixe de assistir, que é uma oportunidade, um tempo precioso de você refletir sobre os valores do Espírito. Tchau. Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Hoje falaremos um pouquinho sobre os caracteres de um homem de bem. Você já se perguntou? Já se fez a pergunta, eu sou um homem de bem? Estamos vivendo num mundo conturbado, cheio de turbulências, cheio de violência, corrupção. Estamos discutindo uma série de questões no mundo e queremos que as pessoas que dirigem sejam corretas, honestas, mas nós estamos nessa qualificação de homens de bem? Para entendermos isso,
nós falamos nos 3 últimos programas, no nosso quadro, nós falamos da importância do conhecimento, porque a compreensão mais profunda da vida é que define o que é ser um homem de bem. O conhecimento é a primeira etapa, mas o exercício deste conhecimento, é a prática, é a ação, é que vai nos levar aos resultados esperados. Então, tem uma passagem de Jesus que nos diz: se sabeis destas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então, o conhecimento é o primeiro passo, mas o fazer, o resultado deste conhecimento é que nos leva e que nos fala de quem somos. Então, se nos questionarmos um pouquinho, devemos nos questionar: somos homens de bem? Ou individualmente, cada um se perguntar a si mesmo: eu sou um homem de bem? E procurar responder essa pergunta. Para isso, nós vamos trazer uma proposta do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17. No capítulo 17, esse capítulo é intitulado Sede Perfeitos. Kardec vai tratar desta questão em um determinado subitem, subtítulo desse capítulo, um determinado item desse capítulo, ele vai tratar os caracteres de um homem de bem. Este capítulo, estes caracteres, trazem um roteiro. Não é os 10 itens, os 20 itens, é um roteiro para as primeiras reflexões a respeito de nós mesmos, para caminharmos na direção de sermos homens de bem. Traz um roteiro de uma profundidade, e ele detalha estes roteiros para auxiliar a nossa tarefa. Diz este capítulo, este item: o verdadeiro homem de bem, 2 pontos, pratica a lei de justiça, amor e caridade. Aqui englobou a finalidade maior de sermos homens de bem, o resultado maior de sermos homens de bem, porque o resultado maior é praticarmos a justiça, o amor e a caridade. Este é o conjunto mais amplo das qualidades e dos atributos de um homem de bem. Então, o homem de bem, o verdadeiro homem de bem, pratica a lei de justiça, amor e caridade. Mas também propõe que ele faça uma interrogação para a sua consciência. Porque a nossa consciência, já tratamos disso, e Allan Kardec trata dessa questão. Ele pergunta, na pergunta 621 de O Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, na consciência. Portanto, o nosso tribunal é o da consciência. Não é Deus que pune ou castiga, é a nossa própria consciência que vai fazer, em algum momento, e fará o juízo das nossas ações. Então, podemos fazer isso periodicamente, constantemente, interrogar a nossa consciência. Violamos a lei de Deus? Violamos a lei do amor, da caridade, da justiça? Já cometemos algum mal em relação a alguém, ao nosso próximo, de uma maneira geral, até em relação a nós mesmos? Já fizemos alguma ação equivocada? Se fizemos, temos que agir para reparar, temos que agir e fazermos melhores escolhas para não praticarmos mais o mal. O verdadeiro homem de bem também interroga a sua consciência se não perdeu uma oportunidade de ser útil. Porque se o objetivo maior que Jesus nos coloca é amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos, como amamos a nós mesmos, nós temos que amar o nosso próximo. Então não podemos perder a oportunidade de sermos úteis, de agirmos de forma justa, caridosa para com o nosso próximo. Amorável, portanto, interrogar a nossa consciência se não perdemos a oportunidade de praticar o bem, de sermos úteis. Também interrogarmos a nossa consciência se ninguém tem queixa sobre nós, porque se alguém tem alguma reclamação a nosso respeito, o que nós fizemos? O que nós podemos fazer para mudar este quadro? O que nós podemos fazer, analisar as nossas ações e que prejuízos causamos e, a partir daí, o que podemos fazer para reparar os prejuízos causados? Então, fazermos uma interrogação permanente da nossa consciência. E aí tem um auxílio muito grande em O Livro dos Espíritos,
Em resposta à pergunta 919 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec formula aos imortais qual o meio prático tem o homem para melhorar-se nesta vida, estou interpretando, e os Espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Kardec refaz a pergunta, dizendo que como fazer então para me conhecer? E Santo Agostinho, em espírito, através da mediunidade, responde e convidando que façamos um balanço diário dos nossos atos antes de dormir, para que a gente vá se analisando. Portanto, vá fazendo um exame de consciência diariamente, nos pequenos atos, cumprindo a proposta de Jesus. Quem não é fiel nas pequenas coisas não será nas grandes. Mas também é característica do homem de bem, para que ele caminhe na direção de Deus, ter fé em Deus. É preciso que ele abasteça-se da energia da fé, e essa energia abastecemos encontrando e aprofundando o entendimento sobre o Criador. Portanto, precisamos da fé como energia a nos conduzir na direção do Criador. O verdadeiro homem de bem também tem fé no futuro. Ele tem consciência, ele aprofunda o entendimento sobre si mesmo e caminha na direção da convicção de que é espírito imortal. E como espírito imortal, ele sabe que tem um futuro. Portanto, ele caminha na direção desse futuro e para isso precisa da fé em Deus e no seu futuro. Mas também precisa ser resignado diante das vicissitudes da vida, compreender que as vicissitudes, as dificuldades, as aflições representam oportunidade de aprendizado. Então, diante da dor, da aflição, buscar tirar as lições necessárias e resignar-se diante das experiências que tem que vivenciar para chegar um dia ao seu futuro. Portanto, é preciso ser resignado. O verdadeiro homem de bem, diz os Espíritos neste capítulo citado, que faz o bem pelo bem. Jesus nos chama a atenção que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, porque o bem feito pelo bem, a caridade pela caridade, e não uma caridade, uma ação com segundas intenções. Talvez este seja um primeiro passo, mas precisamos mudar este quadro e fazermos o bem pelo bem. Busca, antes de tudo, o reino dos céus, ou seja, estabelece necessidades verdadeiras, permanentes em suas vidas. É bom, benevolente e caridoso. Este capítulo citado, 17º, do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, aprofunda um pouco mais esta questão. Nós pegamos alguns itens para dar uma panorâmica. Você já se perguntou: eu sou um homem de bem? Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. Quando Jesus nos prometeu o Consolador, naquela tarde fatídica em que ele pronunciava o seu retorno à espiritualidade superior, ele nos disse que o Consolador, que seria o Paracleto Divino, o Espírito de Verdade, que ficaria eternamente conosco. Só essa afirmação de que ele ficaria eternamente conosco completamente esvazia o dogma do retorno de Jesus em corpo físico. Porque em corpo físico, ninguém fica eternamente. O que fica eternamente conosco é um corpo de doutrina, exatamente como descreveu João nos seus registros, nos capítulos 14, 15, 16, 17 e 26. E Jesus disse mais, que nós não conhecíamos esse Espírito, o Espírito da Verdade, que viria. Isso é a prova textual de que não pode ser Jesus, porque Jesus nós conhecemos. E o Espírito de Verdade que viria, nós não conhecíamos. Agora sim, o conhecemos por saber que é a doutrina espírita que reflete todos os aspectos que o Senhor nos disse que o Consolador nos traria. Explicar o que ele não pôde explicar, por isso ele nos passou por parábolas. Aí está o Evangelho segundo o Espiritismo, lançado em 1864,
que a tudo nos explica em relação às parábolas. Acrescentar, disse-nos Jesus, que o Consolador faria. Não é isso que a gente vê nessas obras magníficas desses grandes médiuns, como Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone Pereira, Raul Teixeira, Zilda Gama e tantos outros? Veio acrescentar exatamente aquilo que à época era impossível de se dizer, por absoluta falta de recursos técnicos, científicos, culturais. E lembrar, disse-nos Jesus, só se lembra aquilo que está esquecido. Consequentemente, Jesus sabia que os seus ensinamentos ficariam esquecidos e que precisavam uma doutrina para recuperar a verdade que ele nos trouxe ao coração. É por isso, meus irmãos, que eu costumo dizer sempre que posso, que a doutrina espírita é o maior tesouro, é a maior bênção que Deus deu ao homem encarnado na Terra. Pode até parecer um tanto quanto presunçosa essa afirmação, mas não é. Tomemos, por exemplo, no seu caso, veja-se perdido em alto mar, no meio de um oceano. Você já gastou todas as energias, quase todo o combustível, só resta um pouco para chegar ao porto da destinação. Os seus meios de comunicação faliram, estragaram e você não tem mais como sair, não tem como chegar aonde você quer. Mas, figuremos, é uma fantasia, mas ajuda a gente a raciocinar melhor. Surge um anjo, repentinamente, e nos diz, o que é que você quer? Uma mansão confortável, um carro de luxo, muitas roupas de marca, dinheiro no banco ou uma bússola? É claro que eu não vou esperar a resposta, a gente vai querer a bússola. Por quê? Porque a bússola vai nos garantir o retorno ao porto a que nós nos destinamos. Enquanto os bens materiais, eles não seriam importantes se nós viéssemos a morrer em alto mar. Por isso é que eu digo que a doutrina é o maior tesouro. Por quê? Porque nós vivemos num mundo que verdadeiramente é um oceano escuro, nebuloso, de dramas, de perdições, de crimes, de depressões, de traumas, de guerras. E o que é que nós estamos precisando? De recursos materiais? De forma alguma. O mundo já os tem em grande quantidade. Há recursos para todos serem felizes na face da terra. O que falta é justiça social. Daí porque então, nesse maremoto de dores, de sofrimentos, nós precisamos encontrar uma saída para chegar ao porto da felicidade, da paz, da alegria que nós desejamos. E a doutrina espírita, então, entra como essa bússola de luz, essa bússola abençoada. Por quê? Porque, além de nos conceder um conjunto de informações muito preciosas, também nos convence da existência de Deus, nos convence da sua justiça, nos explica por que ele nos falou das muitas moradas da casa de nosso Pai, nos trouxe a verdade da reencarnação, que eu sempre, quando me refiro, digo que essa chave magnífica de luz, de ouro, que abre e movimenta a porta dos enigmas humanos, que até então estavam indecifráveis. É bom que nós lembremos que após a crucificação do Senhor, no seu martírio físico e moral, uma sucessão de crimes ocorreram em função dos seus ensinamentos, que só vieram à Terra para nos ajudar a viver. E nós nos entregamos a esses disparates em nome de fanatismo, de crendices, e deixamos de lado os ensinamentos do Senhor. Por isso é então que a história nos fala que as perseguições começaram já ali na Judéia mesmo no ano de 35. Depois se estenderam para o Império Romano no ano de 58. E em 381 fizeram do cristianismo a religião oficial do Estado. E isso foi terrível, foi um golpe na estrutura do Evangelho. Por quê? Porque jamais deveríamos ou deveremos aceitar que o Evangelho fique subordinado a qualquer interesse de ordem transitória, muito menos político, como nós sabemos e vemos no mundo atual. O Evangelho é a luz maior que deve sobrepairar sobre todas as condições de vida. E aí os disparates, os absurdos prosseguem. Nós vimos 8 guerras em nome de Deus, que é absoluta bondade, amor, e
em nome de Jesus, que foi símbolo máximo de paz, de perdão, as cruzadas que ocuparam quase 2 séculos de sofrimento para a humanidade no mundo ocidental. De 1096 a 1291, muitos territórios do norte da África, da Europa, da Ásia, do Oriente Médio se cobriram de sangue, injustificavelmente. E para agravar mais ainda, em 1231, surgiu a Inquisição, que estabeleceu a filosofia cruenta, terrível, inaceitável, do crê ou morre. Vejam, meus irmãos, a que absurdo nós chegamos com essa filosofia. Ou você crê no que nós te impomos, ou você morre. Isso é tão verdadeiro que muitos já naquela época não aceitavam a imposição dessas meias ou falsas verdades. Por isso é que a enciclopédia Nelson vem e nos fala que cerca de 30 mil pessoas foram mortas durante um século, só na Alemanha. Isso para não citarmos as outras nações da Europa, o que é uma verdadeira loucura. Por isso é que o cristianismo foi, pouco a pouco, sendo menosprezado pela sociedade que raciocina e que verdadeiramente deseja um mundo melhor. Jesus fez muitos esforços para que essas coisas fossem estancadas, permitiu a vinda de um Francisco de Assis, que nos deu exemplo de bondade, de um Tomás de Aquino, que nos trouxe a filosofia do tomismo, e em que ele nos mostra que a fé obrigatoriamente tem que caminhar ao lado da razão. Não tem como se ter fé, se ter crença, sem razão, porque o universo inteiro é lógico. Tudo que rodopia em torno de nós e em nós é absolutamente racional. Não tem absolutamente como se aceitar qualquer coisa que contrarie essa lógica que começou com o próprio Cristo. E após isso veio o período do Iluminismo, com grandes figuras como Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu, que abriram campos para o raciocínio, arrebentando as algemas da imposição teológica. No próximo programa, nós vamos prosseguir tocando nesse assunto, para mostrar o quanto é importante a obra de Kardec, que sempre, em todo mês de outubro, a cada ano, tem comemorações, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Esse missionário extraordinário que veio à Terra a convite pessoal de Jesus. Nós vamos mostrar que o esforço da espiritualidade sempre se fez presente. E o solo da França, então, viu-se adubado com o despertar, com o alvorecer dessa nova época que surgiu com o Iluminismo, que abriria campo para o desenvolvimento, o surgimento da doutrina espírita. Olá, bem-vindo ao quadro Espírito Jovem. Estamos trabalhando dentro da seara da educação, da autoeducação, a educação aplicada a nós mesmos, ou a educação mais formal, aplicada nos processos de evangelização espírita ou nossas atividades cotidianas, todo um conjunto de reflexões. Estamos trabalhando o progresso da sociedade, o progresso de cada um de nós nas suas mais diferentes facetas. Esta já é, em si, uma assertiva. O progresso é uma lei. Não é uma atividade que pontualmente acontece na história. Faz parte das leis de Deus, faz parte das leis naturais. É um assunto inteiro estudado e classificado por Kardec, aonde ele pôde colocar uma série de questões para que os espíritos pudessem responder, ampliando o nosso conhecimento sobre essa questão que é fundamental. O progresso nos dá a chance de olhar à frente, sabendo que o futuro será diferente e fatalmente será melhor. Como diz o Espírito Jonas de Anjos, por Divaldo Franco, somente uma fatalidade vos aguarda, a plenitude da vida. Isso é o progresso. E se nós olharmos para trás, é fato. Dá para nós provarmos historicamente, cientificamente, em nome das suas ciências sociais, a sociologia, a antropologia, entre outras. Se nós olharmos, portanto, na nossa própria história, 100 mil anos atrás, saímos caminhando todos nós, temos uma origem comum. No seio da África saíram os primeiros hominídeos, já com as suas consciências.
foram caminhando, buscando alternativas, locais, regiões, onde melhor pudessem se adaptar e sobreviver. Já um primeiro aprendizado aqui, ou dois, já de cara. Primeira questão, somos todos afrodescendentes. Quem diz isso é a própria ciência, é a antropologia. Qualquer discussão após isso é mera questão de linguagem e de preconceitos. Cores da pele, feições humanas foram sendo adaptadas de acordo com as regiões que esses agrupamentos humanos caminhavam, buscando fugir do frio, fugir do calor extremo, achar mais comida. E assim, saindo da África, invadiram a Europa. Um grupo foi lá para cima, muito frio, volta, outro grupo atravessa sentido para a direita e vai invadindo todo o que seria hoje o Oriente Médio, etc., a Ásia, dão a volta lá no Estreito de Bering. E isso tudo de 100 mil anos, 90 mil anos, 50 mil anos atrás, um processo de evolução de alguns milhares de anos. Invadiram a América do Norte, desceram para a América do Sul, grandes civilizações, nós temos os Incas, os Maias, os Aztecas. Já na África, lá ficaram também, e outras civilizações deram sequência com toda a civilização dos egípcios, a Babilônia, posteriormente, a civilização helênica, os gregos. E nós temos já um aprendizado que há 10 mil anos atrás, o ser humano já começa a fixar moradias, a trabalhar em conjunto. E um outro aprendizado é que nós não vivemos sozinhos. Nós aprendemos no processo histórico que precisamos do outro, precisamos desse agrupamento, essas primeiras tribos, primeiros clãs. Um cuidava do outro. Alguém cuidava da prole, alguém saía caçar, buscar alimento, outro buscava proteção. Cada um tinha a sua atividade para que esse grupo pudesse sobreviver. Desenvolvemos a linguagem, desenvolvemos a compreensão, desenvolvemos as vizinhanças. Quando nossa área de atuação geográfica começava a ficar próxima de uma outra área, começamos a entrar em guerras a fim de já pegar a colheita pronta do outro, ao invés de nós suarmos para plantar a nossa própria colheita. Assim, o uso da força, por muito tempo, foi o processo pelo qual esses agrupamentos foram se encontrando. E como explicar espíritos rudes nesse começo e civilizações tão fantásticas que pontualmente houveram na nossa história? Ora, o Espírito Emmanuel, por Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, nos diz que grupamentos ou agrupamentos espíritos de espíritos mais evoluídos de outras constelações, de outras pairagens universais, tiveram a chance, em função de que estava atrasando o processo global de progresso naquelas regiões, parte desse grupo reencarnou no nosso planeta Terra e conviveu e interagiu com os espíritos mais rudes que aqui estavam. Por isso que nós temos as explicações das grandes civilizações avançadas cientificamente, avançadas moralmente, no seio daqueles espíritos mais rudes. Esse foi um estopim do processo de evolução que invadiu toda a Idade Média e fez chegar até os dias de hoje, com todas as suas perturbações, com todas as suas questões, mas nós temos uma certeza que é clara, é uma questão de fé raciocinada. Nós evoluímos e a sociedade evolui. A Federação Espírita do Paraná, localizada na Alameda Cabral 300, traz até você o moderno Teatro da FEP. Inaugurado no ano de 96, na sede administrativa da Federação Espírita do Paraná, o moderno auditório com 434 lugares tem sido palco de inúmeras apresentações. É adequado para espetáculos de dança, música, teatro e formaturas. Contribuindo para o êxito desses eventos, o Teatro da FEP possui estrutura tecnológica e excelentes acústica, equipamentos operados por profissionais especializados, assentos confortáveis e instalações adequadas a vários tipos de eventos. Caso tenha interesse, você pode ligar para a Federação Espírita do Paraná no telefone 41 32 23 6174.